Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris, eu sou o Leandro Dias e hoje sobre um assunto sempre em alta que é a relação de Paris com os famosos golpes, né? Tem muitos golpes em Paris. Gente, bandido tem em todo lugar do mundo. E tem muito bandido em Paris, infelizmente, tem muito bandido porque é uma cidade que tem muito turista. E vejam bem, eles vão praticar golpes porque a França pune com muito rigor quem pratica violência. Então vocês não vão ter praticamente, é muito difícil de acontecer um ato de violência, um assalto à mão armada, enfim, esse tipo de coisa é muito difícil acontecer em Paris. Pode acontecer, mas acredito que assim é raríssimo. Agora, golpes vão ter muitos, justamente porque esses bandidos eles têm medo de praticar violência por conta da punição, então eles desenvolvem golpes muito bem feitos. Então tem que ficar atentos em relação a isso, sobretudo turista. São alvos fáceis dos bandidos. Por quê? Eles, inclusive, já tentam identificar, separam os franceses, eles tentam não praticar os golpes contra os franceses, né, para pegar os turistas. E o brasileiro, ele é facilmente identificado por esses bandidos, tá? Então, assim, eles justamente são os que eles mais gostam de praticar golpes. Nós vamos falar de alguns golpes aqui, né? E, na verdade, existem tantos que ficaria aqui horas falando de todos. Eu vou falar dos principais, né? Agora, veja bem, não quero te colocar medo. Na verdade, se você estiver bem preparado e não dá ocasião para o ladrão, né? Então você não vai ter problema, tá certo? A questão toda é você ficar dando conversa para qualquer pessoa, parando em situações que não deve parar, tá certo? Então, é esse tipo de recomendação que a gente sempre dá aqui, na história do nosso canal aqui, eu sempre falei sobre isso. Muito bem, o primeiro, que eu já vi isso acontecer algumas vezes, ultimamente eu tenho visto menos, mas é um golpe que existe, tá? Que é o famoso anel de ouro no chão. Eu já vi esse golpe acontecendo, já vi esse golpe sendo realizado algumas vezes, então eu posso garantir que ele existe. Né? Todos aqui eu já vi, tá? Já vi, presenciei, né? Esse é clássico, que é o seguinte: uma pessoa, você está andando na rua distraído, geralmente lugar que às vezes nem é tão turístico, tá? Pode ser um lugar qualquer de Paris. Mas eu lembro que eu vi isso perto do Arco do Triunfo. Então uma pessoa acaba fingindo que pegou um anel na sua frente. Se ela causa uma certa ilusão, ela finge que encontra um anel, né, que aparentemente é um anel de ouro, um anel dourado. E ela faz isso meio que encenando aquilo ali, se agacha no chão, pega assim, ela tira da mão dela, ou então jogou antes ali, e ela simula como se ela estivesse achando aquele anel na sua frente, de uma forma que você presencie isso. E ela vai e te mostra e fala assim: olha, é seu? É seu? Você olha assim e fala: não, normalmente você vai falar que não, né? E aí o que acontece? Ela fala assim: ah, pois é, mas parece ouro, olha só, né? Ela vai falar de algum jeito, né? Não sei com que língua, mas vai dar para você entender. E aí muita gente começa a perceber, acreditar que aquele anel é de ouro, que não tem dono, né? E ele vai tentar, essa pessoa, que pode ser um homem, uma mulher, eu me lembro que era uma mulher, vai tentar te vender esse anel. E você, querendo levar vantagem, fala assim: olha, vou levar um anel de ouro para casa por um precinho ali de uns 20 euros, 30 euros. Ele vai tentar negociar sempre nesse valor. O anel, obviamente, não vale nada, é um latão, mas assim, bonito ali e tal, parece ouro, mas você não vai conseguir identificar na hora que é ouro, certo? Que não é ouro. E aí muita gente às vezes paga ali 20 euros por um anel, uma bobagem, e depois vai ver, não é ouro. Tá. Próximo golpe, esse também
ele é clássico, né? Sempre vão aparecer, geralmente em grupos, de moças, rapazes, geralmente vem aquele grupo, geralmente são pessoas que são imigrantes da Romênia, infelizmente a gente tem que destacar isso, né? Parecem um pouco ciganos que a gente conhece no Brasil, alguns têm até dente de ouro, sabe? Aquela veste um pouco assim de cigano, né? Com calça, com saia comprida, né? Enfim, tem uma. Se bem que esse vestimenta deles assim, atualmente mudou bastante. Há uns anos atrás era assim, com saia longa e tal. Hoje em dia elas se vestem muito bem, elas se simulam muito bem, sabe? Mas são pessoas que querem praticar golpe e ficarem camufladas, né? Então, mas de certa forma, elas vêm te abordando com uma prancheta e com um papel para você assinar, como se você fosse fazer uma doação para uma instituição da Unicef, por exemplo, ou alguma instituição. Algumas fingem que são muda, surda, né? Então elas nem, né, já chega assim meio que falando assim tudo com, né, sem falar direito, fazendo barulhos assim como se fosse uma pessoa deficiente, mas não é nada, né? Estão fingindo ali, né? Então, e aí pede para você assinar. Nesse momento que você está ali tentando entender, tentando, né, assim, dar uma atenção, né, e às vezes até acreditando que é para alguma instituição, alguma coisa, que nunca vai ser, obviamente, nunca, né, qualquer doação que você der ali vai ser para essa máfia toda, para essa gangue, né, esses bandidos, são todos bandidos, infelizmente, porque em Paris não tem isso feito de forma séria, nunca vi isso, tá? Então nunca acreditem nisso. Então, enquanto você dá ali um pouco de atenção, vai vir uma outra, né? E pode tentar até te furtar, vai tentar ali mexer nas suas coisas, no seu bolso, ou então mexer na sua bolsa, pode acontecer. Ela vai encostando assim, você nem percebe, porque ela coloca a prancheta, uma vem com a prancheta, e já coloca a prancheta bem assim na altura do seu peito, então sua bolsa às vezes fica aqui para baixo, então você não vê. Então essa tática da prancheta muitas vezes é para atrapalhar a sua visão e você não vê que você está sendo furtado da cintura para baixo. Então isso acontece muito também, tá? Então, quando vocês verem essas pessoas com prancheta na mão, saia na hora, não dê atenção e não fale nada. Não precisa nem ser grosso nem nada. Ou que seja, fala não, merci, non, merci. Non, merci. Pronto, já está ótimo. Então, fecha a cara mesmo, fala um pouco mais ríspido, não tem problema, tá certo? Ela já vai sair na hora, tá certo? Se ela insistir, seja um pouco mais ríspida mesmo, certo? Não, merci. Tem que ser assim, gente. Com essas pessoas, o trato tem que ser um pouco mais forte, porque senão elas realmente abusam. Então essas pessoas depois podem furtar e se você der alguma coisa espontaneamente, se você for abrir a carteira, ela vai enfiar a mão na sua carteira. Então realmente saiam o máximo possível desse golpe, tá certo? Esse é clássico, vocês com certeza vão ver. Esse acontece, eu já vi assim milhões de vezes. É impressionante como pega e como muita gente cai, tá? Outro clássico, esse é daqueles assim que não tem jeito. Esse tem todo dia, toda hora, todo lugar. Que é daquelas tampinhas com a bolinha. Pelo amor de Deus, saiam disso de forma assim, nem para olhar, tá certo? Geralmente eles não te chamam, eles só fazem uma encenação, onde fica uma pessoa com as bolinhas assim no chão, improvisam uma mesinha, são 3, né? Com uma bolinha e as tampinhas. Então eles fazem um joguinho ali para tentar te fazer acreditar que a bolinha está debaixo de uma daquelas 3 tampinhas, você vê a bolinha entrando ali por baixo,
de uma determinada tampinha, você fala, nossa, eu tenho certeza que está ali. Mas é um truque de ilusão e você vai cair. Eles vão falar para você apostar, vai ser uma aposta, você convicto que a bolinha está ali, porque você viu a bolinha entrando ali na hora que ele mexeu. Eles fazem de uma forma que você... É ilusionismo mesmo, ilusionismo puro. Então, e aí você vai apostar e tem gente que aposta muito dinheiro. Eu já vi muita gente perder muito dinheiro com isso. Apostar todo o dinheiro que tinha ali na carteira. Então, muito cuidado. Não entra nessa. Viu um grupinho desse, sai fora. Até porque se você ficar ali parado olhando, pode ter gente que vem te furtar a carteira também, porque é uma outra forma. Você está ali distraído, vem outra pessoa e te furta a carteira. Então, evitem isso. Cuidado também, já que eu estou falando dessa questão de distração, vocês estão na Torre Eiffel, qualquer lugar que você esteja com muita gente, está distraído, cuidado que pode vir gente que te furta, certo? Nunca deixar uma bolsa do lado ali para fazer foto. Deixa ali no banco, né? Muita gente não quer que a bolsa apareça na foto, mas coloca a bolsa do lado. Isso é catastrófico, catastrófico. Vai ter gente por perto que está olhando, está observando e vai pegar e vai sair com a sua bolsa, tá certo? Então, muito cuidado com a distração. Muito bem. A pulseira da amizade forçada em Montmartre é o quarto golpe. Esse também é clássico, geralmente realizado pelos africanos na região de Montmartre, na subida da escadaria para a Basílica de Sacré-Cœur. Cuidado demais com esse golpe, eles vêm colocando uma pulseirinha dessas feito de cordinha de tecido, uma pulseirinha dessas de tricô, sei lá, né? E eles colocam no seu pulso. Eles vêm de uma forma mais incisiva, querendo colocar, começam simpáticos, rindo, falam coisas para te chamar atenção e tal, vai lá e coloca a pulseirinha. Aí amarra. Aí eu falo, agora você paga pela pulseirinha que eu coloquei aqui para você, paga aí 20 euros, tá bom. Aí você fala, pô, mas que porcariazinha, eu nem queria isso, vou ter que pagar 20 euros por isso, tira aí. Eu falo, não tem que tirar que já amarrou. Já tá presa, não sei, mas tira, não, tá preso. Aí começa uma situação constrangedora, eles começam já são treinados a ficar mais irritados, você começa a ficar intimidado e acaba tendo que pagar ali 20 euros por conta de uma pulseirinha que você nem queria, né, nem sabe, e vira uma situação, vira um golpe. Então, por favor, cuidado, não caiam quando alguém, sobretudo nesse ponto de Montmartre, subindo ali a igrejinha, a escadaria onde eu falei, já fiz vídeo mostrando lá, se alguém vier na sua direção, né, para colocar uma pulseirinha no braço, não deixa colocar, tá certo? Nesse caso, seja mais incisivo, non merci, non é não, non merci. Obrigado, obrigado. Não, obrigado, não, obrigado. É assim mesmo, tá certo? Então, cuidado com essa pulseirinha aí. Quinto golpe, que é o táxi sem o taxímetro do aeroporto. Esse golpe também é um golpe clássico, né, saindo do aeroporto. Tente sempre procurar a fila oficial do táxi. Vocês vão ver plaquinhas indicando essa fila. Então, cuidado com isso. Vai vir gente abordar, falar assim, olha, eu sou táxi, eu vou te levar e tal. Não aceite essas pessoas que vêm até você no aeroporto, tá? Porque normalmente vai uma grande chance de ser golpe. Se você não vê taxímetro, não vê nada oficial de táxi de Paris, não entre. Geralmente é isso. Pegue a fila oficial de táxi, que é uma fila que você vai entrar numa fila mesmo, onde vai estar lá as pessoas com as bagagens esperando a hora delas, e uma fila de táxi chegando um atrás do outro, ali é oficial, tá certo? Então nos aeroportos sempre tem essas filas, certo? Por que é ruim você pegar pessoas que
vão vir te abordar. Na hora H elas vão cobrar mais caro. Mesmo você combinando com elas ali e tudo mais, já vi casos assim que já chegaram a cobrar 200 euros o trajeto do aeroporto. Gente, o trajeto do aeroporto não pode passar 60 euros, tá? Qualquer aeroporto, tá certo? Então, cuidado com isso. Eu não sei como é que está o preço atualizado, mas são preços fixos para Paris, aeroporto Paris. 55 euros, se eu não me engano é isso, tem 45. Tem que ver de qual aeroporto e qual região de Paris, Rive Gauche, Rive Droite, que é. Mas tem uma tabela fixa desses valores. Então, procure isso daí e não permita realmente pagar mais do que isso. E tente já ver o preço antes mesmo de entrar no táxi. Confira, preço é esse, tá certo, não vai cobrar adicional, não vai cobrar adicional de bagagem, nada. É isso? Então pronto, então vamos, certo? Então é isso, mas quando é da fila oficial, não tem esse risco. Um outro golpe clássico, né, o sexto golpe, geralmente atendentes que vêm na estação de metrô, que não, às vezes eles até têm uniformes, hein? Mas que vêm tentar te ajudar na máquina de comprar que vem espontaneamente tentar te ajudar nas máquinas onde você compra os bilhetes do metrô. Muito cuidado, tá certo? Geralmente ninguém vem por espontânea vontade tentar te ajudar, não. Você que tem que ir no guichê para tentar pegar ajuda. E vá no guichê oficial, certo? Cuidado, mesmo que a pessoa use às vezes um uniforme, alguma coisa. Geralmente quem usa uniforme dentro da estação de metrô é oficial, mas pode ter algum caso assim. Se a pessoa vem querer te ajudar com uniforme, já está esquisito, tá certo? Sem uniforme, então, nem se fala. Se a pessoa fala, não, eu trabalho aqui e tal, não quero não, obrigado, tá certo? Que vem tentar te ajudar na máquina lá e tudo mais, alguma coisa ele vai fazer e vai tentar te vender bilhete falso, já usado, né? Falso não, já usado, cartão sem crédito, enfim. Então, precisa de ajuda, vai no guichê oficial do metrô, tá certo? Isso é muito importante. Próximo golpe, o sétimo, esse eu nem conhecia, eu fiquei sabendo recentemente, o seguinte, olha, que perto da Torre Eiffel, ou do Louvre, ou perto dos grandes monumentos da França, olha só, cuidado com esse, das redes de Wi-Fi, tá? Com nomes inclusive convidativos e convincentes. Por exemplo, perto da Torre Eiffel, você vai encontrar lá uma rede Wi-Fi para pegar a internet, Paris Free Wi-Fi, algo assim, Tourist Network, qualquer coisa assim. Então, são redes falsas, criadas para capturar senhas, dados bancários e informações pessoais de quem se conecta. Então, cuidado com isso, que ali pode, inclusive, envolver problema, golpe em aplicativo de banco, essas coisas. Então, muito cuidado com rede Wi-Fi próximo desses pontos turísticos muito emblemáticos ou que você realmente já não está... O ideal é você ter a internet com chip, compra o chip, tudo bonitinho. Cuidado com essas redes falsas e sobretudo se você entrar numa rede e começar a pedir muito dado, não dá, tá certo? Tá aí um golpe que eu nunca tinha imaginado que já tem isso. E tem, né? Tem esse tipo de golpe também. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero realmente que você não sofra nenhum golpe. Esses são os principais golpes. Fiquem sempre atentos, espertos. Se você ainda sofreu algum outro tipo de golpe, por favor, comente aqui, não é para que outras pessoas não caiam nesse golpe também. E é isso, né? Paris é uma cidade incrível, mas que acontece, isso é real, infelizmente. Não tenha medo, venha, mas sempre com cuidado, com atenção, não dê conversa para estranhos e use doleira por debaixo da calça, reparta o dinheiro, fica um pouco com o dinheiro com você, outro tanto com outra pessoa, para que não tenha problema, passaporte, tudo isso em local seguro, doleira, e aí eu tenho certeza que não vai ter problema, tá certo?
É isso, então, um forte abraço e até o próximo vídeo.